Deus seja louvado. Primeiro desejo a você que vai ouvir essa história uma boa reflexão. A vida que eu quase perdi aos 12 anos de idade, com o meu primeiro coma alcoólico, me trouxe muitas consequências. A minha dependência química e a minha doença, ela teve um fator muito preponderante no DNA e na parte hereditária. Cadeias de ancestrais. 7 cadeias de ancestrais denotam que hoje eu fui informado, né? E eu procurei a informação e eu estudei um pouco isso. Algumas pessoas não entendem muito bem essa parte biológica de que você tem uma doença genética. Se você percebe isso e não entende que isso também pode ser uma herança, essa é uma herança que muitos talvez não gostariam de herdar da sua parentela, né? Por isso que também muitas pessoas dizem estarem amaldiçoadas, segundo a própria Bíblia, né? Gerações de pessoas que viveram antigamente sem entender muito bem isso aí, casaram com seus primos, casaram com seus irmãos, enfim, antigamente isso aí era até comum, né, para algumas culturas, e até hoje se torna, que Deus fala sobre isso, né? Sobre essa problemática. Pernilongo aqui atrapalhando. Eu quero agradecer a Deus porque após eu ter tido vários problemas emocionais por não aprender uma coisa, que as pessoas não te valorizam, que a maior parte das vezes as pessoas não têm como valorizar a você. Se você não souber o seu valor, você vai viver com preço, e o preço da tua vida, ela é impagável. Ele é impagável. Só que as pessoas não entendem uma coisa: a vida e a ação de Jesus Cristo causou uma reação em que em 2000 anos nós olhamos para essa mesma vida de Jesus, o menino Jesus, o Jesus filho do homem, e o Cristo, filho de Deus, né? As naturezas de Jesus e as características do Senhor Jesus, da personalidade do Senhor Jesus, dos problemas que o Senhor Jesus enfrentou, passou e levaram ele até a sua morte. E a morte não pôde o reter, não pôde parar, né? Não conseguiu a morte reter o Senhor Jesus. E hoje, depois de quase 14 anos em que eu senti um chamado para essa mudança, para essa vontade de curar a criança que em mim estava ferida, que estava machucada, rejeitada, estava me machucando ainda mais, não saber como fazer isso, estava me causando mais ansiedades e não saber o que fazer. Mas Deus é tão bom e poderoso, o Criador é poderoso, sem sombra alguma de dúvida. Não precisa nem de comprovação para isso, né? Basta olhar para o céu, para o universo, para a natureza, para a nossa
enorme diversidade daquilo que é a criação. Dou glórias a Deus porque o Senhor foi aquele que teve grande compaixão, como de todos aqueles que a Ele o desejar e querer aquilo que Ele disse, né? Vinde a mim. Ele sempre convida, né? Me segue. Ele sempre fala arrependei-vos. Ele sempre foi perseguido e mesmo com todas essas adversidades de pessoas ignorantes, idiotas, imbecis, maldosas, hipócritas, outros termos que parece ofensivo, né? Mas a ofensa está num ponto em que quando as pessoas desse nível de involução que estão vivendo, como eu vivi, na loucura dos sentidos, na loucura do prazer, na loucura da forma que esse meio social oferta para o mundo antes de você nascer, o mundo anda drogado, o mundo anda louco. Por isso que a gente fala, quando está nativo, e muitos irmãos aí vão se identificar, na vida louca. E essa loucura, ela leva realmente as pessoas a causarem muitos problemas para si mesmos, sem uma metanoia, que é a conversão dos sentidos para uma nova criatura, né? De criatura para co-criadora. Então vou contar um segredo para você. Desde a minha infância eu desejei conhecer a Deus, que era Deus. E Ele conhecendo a gente por inteiro, sendo nosso Pai, por Jesus Cristo, eu tive uma admiração, um enorme desejo de imitá-lo, ser igual a Ele. E isso não é ser bonzinho, legal ou bonito. Quando eu entendi, quando eu senti e quando eu ouvi o chamado, eu deixei de ser cachoeira para viver em quedas e passei a ser oceano. E para você pular de uma cachoeira é adrenalizante, né? Para quem pula de quedas, hein? Gosta do perigo, vive perigosamente. Mas quando eu aprendi a ser calmaria e sair do perigo e adentrar nas minhas emoções e verificando aonde que eu errei, sentimentos de culpa, sentimentos de medos e uma rebeldia, uma teimosia que me causou muitos danos aos tecidos da minha alma. A doença que progride, ela tem consequências graves, porque quem vive na loucura dos sentidos das drogas, seja elas quais forem, estou falando de força e potência de química aqui, e nem mesmo vou falar de bogaína, tá? Eu estou aqui dando o meu testemunho de uma maneira em que o Senhor me visitou hoje pela manhã, ao olhar um simples pequeno passarinho. Estão te desvalorizando. As pessoas e o mundo estão vaidosos, egoístas, orgulhosos, e os filhos desta geração estão passando por grandes e arriscados perigos pelo mal que está crescente diariamente na terra.
O mundo anda louco, drogado, corrupto, e as pessoas estão sendo influenciadas mais e mais por egrégoras, às vezes muito destiladas de energias cheias de ódio, de raiva, de insegurança, fóbicas, de pânico. Imaginem a energia que está sobre aquele país da Ucrânia. Eu não estou falando de problemas sociais ou mundiais apenas. Eu estou falando de paz para cada um. Deus faz um milagre. Para cada milagre, Deus faz você viver com uma melhor condição, mesmo você não tendo dinheiro. Pior do que ser pobre é ser desonesto. Mais ainda é um problema. Pior do que ser desonesto é ainda ser viciado. E o pior do que ser viciado é que você vai adoecer nas tuas emoções, na loucura dos teus sentidos. E louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é digno desta honra, deste louvor, pois Ele me trouxe de volta do meu inferno astral, da minha luta espiritual, desde menino. Após o meu coma de 5 dias, eu havia ingerido quase 1,5 litro de pinga e eu nunca havia bebido. Mas eu me arrisquei a beber porque eu fui proibido de beber. Eu fui limitado a ver pessoas sempre fazendo uso de drogas dentro da minha casa, da casa de outros amigos, de uma geração onde que havia muitas gangues ainda, muitas brigas, muitas rixas ainda, não havia celular, não havia iPhone, não havia TV de 50 ou 70 polegadas, 4K. Sou de uma geração em que não teve internet, como muitos aí que estão com a minha idade aí de 42 anos hoje. E de uma família muito bem estruturada na questão de trabalhar, de seguir ordens, de ser correto, de ser honesto. Um pai maravilhoso e uma mãe super trabalhadora, mas que também, como qualquer família, que não existe família perfeita, e se houver, vocês agradeçam muito a Deus, porque famílias, elas são feitas mesmo de problemas e soluções, de alegrias e de tristezas, de verdades e também de mentiras, de problemas causados muitas vezes para estes pais que já foram crianças na sua infância. Quando passei a compreender isso, eu vi que não havia mais culpa nem certo, quem estava certo ou quem estava errado. Porque quem conhece a Deus tem que saber de uma coisa: se você não ama os seus pais, você não vai conhecer a Deus profundamente. Se você não amar os seus pais, pode não gostar do que eles te fizeram, o que não te deu certo, mas eles deram o melhor. E talvez o melhor deles, que eles deram, não foi o melhor para você, por causa da imaturidade, da minha, lembro disso, da minha ingenuidade, da minha pureza. Porque uma criança, por mais que ela tenha alguns erros, algumas brigas, personalidades, né? Às vezes daquelas pessoas bem encrenqueiras, briguentas, de pequeno, não fui, graças a Deus, esse tipo de pessoa. Na verdade, eu queria mesmo era amigos, eu queria mesmo era estar junto. Eu sou o filho mais novo de 3,
E isso me ocasionou alguns riscos, porque meus irmãos tentavam me proteger de uma maneira em que eles não eram exemplo. Eles também não tinham maturidade disso. E as consequências desses problemas ocasionaram a minha dependência química ser progressiva. E eu não tive problema dos 12 até os 25 anos com a droga. Não digo problema mais grave, mas a partir da idade de 24 anos para 25 foi meu fundo de poço. Meu fundo de poço. E eu já, como disse para vocês, senti um chamado. Mas eu caminhei por caminhos como muitos aí, que nós somos chamados de drogados, né, de viciados e rotulados, né, preconceituados, e meio que ficamos abandonados até por pessoas da própria família, né? Uns escondem bem por muitos anos, outros fingem não falar o que aconteceu porque tem as suas razões, os seus motivos, porque a sociedade ela é muito hipócrita com quem está doente, com quem está mal. Eles não têm interesse em quem você é para Deus e o que é uma vida diante de Deus. Eles estão interessados no sistema, e aí o sistema é sujo, e o sistema é mundano, o sistema não tem alma, o sistema não tem vida, ele tem apenas interesse. Louvo a Deus por ter tido grande misericórdia da minha vida, por ter me chamado nessa graça santa, por ter me sido batizado nas águas pelo Espírito Santo e as suas promessas, com evidência de dons e linguagens, com virtudes novas, de poder alcançar a oração, de ter o meu intercessor como o Senhor Jesus, de ter a minha vida espiritual sendo sustentada por Deus, e não por padres, e não por pastor, ou não por gurus, porque eu necessitava de ser algo ou alguém, eu precisava me encontrar. E quando eu vi que a palavra nos ensinava, maldito do homem que confia no homem, o Senhor quer dizer que o homem erra, falha sempre. Eu falho, erro todas as vezes, posso estar errando agora, mas louvo a Deus porque através da tentativa e da experiência nova que eu comecei a mergulhar para dentro de mim e ver que as minhas emoções tortuosas, as minhas insanidades eram desequilíbrios não só ligados à minha fatalidade, que era para ter sido aos 12 anos, mas pela misericórdia de Deus e do meu pai, eu não morri naquele hospital onde eu fiquei desacordado, um apagão total, não me recordo de nada, apenas alguns flashes, né, que me amarraram porque eu estava muito agressivo. Acabei até esmurrando uma enfermeira por conta do álcool, né, e daquela gravidade que eu estava ali, porque o organismo de uma criança com 12 anos e 1,5 litro de pinga, aquilo fez uma alteração muito forte no meu cérebro, e realmente o coma, né, vai acontecer. Assim como o uso e o abuso de drogas levam às overdoses. Então ali, pela misericórdia e a minha missão nessa terra começava. Ali na minha tragédia, onde era para ser morte, o Senhor já havia me dado talvez ali a minha primeira, segunda chance, porque eu já tive várias primeiras, segundas e terceiras e quartas chances, e entendendo isso, que a misericórdia ela é inesgotável. Deus não tem números, Deus não tem chances de oportunidades para te falar que a misericórdia dele vai acabar. Isso é entre você e ele. Por isso que confiar no homem hoje é grave. O conselho que o Espírito Santo me deu foi: seja você, fale como você é, não queira imitar ninguém, imite a mim. Eu te amo da maneira que você é, da forma como você veio. Eu só não estou em acordo com o que você faz.
E isso chocou. Ele começou a falar que se eu tivesse tido sucesso e êxito na minha carreira de comércio exterior, eu não estaria hoje na sua graça. Se eu tivesse virado artista, eu não estaria hoje na sua graça. Se eu tivesse virado skatista profissional, qual eu andei quase longos 10 para 11 anos, até qual alcancei um bom sucesso ali naquele começo, mas na verdade eu já estava com a minha dependência de comportamento em adrenalina, em perigo, porque eu, como disse, eu era uma cachoeira, eu gostava de quedas, de pular, de precipitar, porque era o perigo que me instigava, como a muitos pessoas radicais gostam desse perigo, e às vezes isso pode ser muito fatal também, além do uso e abuso de drogas, né? Louvado seja Deus que nesse meio de tantas formas de se recuperar, de se tratar, eu busquei o médico das almas. Quando eu entendi um versículo que eu andava na rua, que Jesus andava até entre os publicanos e comia entre eles, e os fariseus não aceitavam isso, né? Porque ele dava testemunho de si, Deus testemunhava dele mesmo, e ele falava: eu dou testemunho de mim, e meu testemunho é verdadeiro, porque a lei mosaica falava: quando dois testemunharem, ali estaria a verdade. E ele falou: eu testemunho de mim porque o Pai me testifica. Isso incomodava muito os religiosos, né? Como incomodam pessoas incrédulas, ignorantes, que até hoje odeiam cristãos, pessoas cristãs, né? O mundo, né? Até hoje perseguem pessoas que vão falar de Deus, ou vão servir a Deus, ou vão abrir o seu templo aonde Deus habita, para sorrir com Cristo. O Senhor passou coisas que ninguém nessa terra aqui vai passar. Muito duro, muito difícil. E mesmo assim, hoje de manhã ele me visitou, quando eu olhei um único pardal e falei: não era nem um pardal, me perdoe, era um pássaro muito bonito, eu não sei nem espécie que ele era. Passando ali, tirei a música que eu estava ouvindo e o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso, sobre ser valorizado, se valorizar, entender qual o seu valor. Quanto você não tem esse valor em você, você vai viver com preço nessa sociedade. Tudo é um preço, tem um preço, e o preço caro disso tudo é que quando a gente joga o jogo, entra no sistema, você também vai pôr preço nas pessoas. Você vai olhar para as pessoas como números, você vai enxergar ela como negócio. E isso para a alma e para Deus é inegociável. Por isso que muitas pessoas, quando começam a caminhar com Deus, se chocam por conta dos nossos desejos, vontades, egoísmos e interesses. Então, qual que era o interesse de Jesus? Morrer por mim, por você. Qual que era o interesse de Jesus? Glória ao nome do Senhor. Era ensinar por onde a compaixão, a mansidão poderia ter diante de Deus um acesso como filhos adotados após a crucificação, a ressurreição de Cristo. Entender o caminho é conhecer a tua verdade, e conhecer a tua verdade é caminhar. Não importa se você está distante ou longe, não falo de caminho, de estrada física, mas do caminho espiritual que nos eleva a Deus, onde faz com que a sua mente não pare de evoluir e o seu espírito também começa a crescer. Porque você vai se dando valor, você vai se amando, e a doença vai sendo curada.
Você cura as emoções ao longo dos dias, diariamente. E você consegue, com a misericórdia e o Espírito Santo, ter paz para falar, tranquilidade, porque as coisas que vêm de Deus são calmas. Mesmo no meio de guerra, você vive em paz. Você domina as tuas emoções, o teu espírito. E não é uma coisa tão simples, mas depois que você começa a treinar, a ser treinado e deixar de querer ser líder para ser um liderado pelo Espírito Santo, por Jesus. Porque ele é vivo. Não preciso vê-lo. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Esse amor que nasce de dentro e nunca de fora. Porque se você visse, talvez você tivesse o interesse, como muitos teve, de ser curado, de ser sustentado. O povo corria atrás, às vezes porque não tinha comer, então ia para comer com ele. O milagre da multiplicação dos peixes, dos pães. Coisas que trouxeram para as pessoas, mesmo com ele vivo, sabendo disso, ele falava: eu sou o pão da vida. O pão, sou a luz do mundo. Ele fazia as metáforas espirituais para quebrar as parábolas que eram difíceis de compreender, para que o homem deixasse a mente e o ego e alcançasse a centelha divina no seu espírito para poder alimentar-se o espírito, que é aquilo que vai existir após a carne. Somos homens e mulheres espirituais, para os que amam a espiritualidade, para os que gostam de felicidade, não completa, plena não, porque a perseguição e a maldade, o julgamento, o cérebro ele tem a capacidade de, primeiramente, quando ver, julgar. Então o cego, às vezes ele não julga, ele somente não consegue observar com os olhos. A visão dele é outra, o sentido dele é outro. Mas o pior cego é aquele que vê, mas vendo não compreende. E o pior surdo é aquele que ouvindo não entende. E ele mesmo disse por essa parábola: para os que vejam e não enxergam, não vêm a enxergar, os que ouçam, mas não compreendem, porque aquilo que não subiu até a mente do homem não desce ao seu coração. Então a sabedoria da caridade ela é a maior virtude entre homens e mulheres que estão procurando a sua cura, a sua santificação, porque segundo, né, aquilo que existe de ruim e mal, nós já não precisamos nem falar nome, né? Já está um inferno essa terra aqui, né? Para os que estão sem e afastados da graça, da palavra, do ensino, da sabedoria, do poder, das virtudes e os dons do Espírito, que são variedade de dons, né? Uns doutor, outros pastor, outros com profecia, outros com adoração, com inspirações para fazer o bem, ajudando pessoas. Você não sabe como começar? Começa por debaixo. Queira subir lá em cima, não. Já sair aí vendendo o Senhor Jesus, né? Tem pessoas vendendo a Cristo como se tivesse poder sobre ele. Não temos. Ninguém daqui tem. Então, 3 princípios básicos que o Senhor me revelou: intimidade, integridade e espiritualidade. Foi assim que eu cheguei à minha redenção, à minha recuperação e até o tratamento com a iboga. Alguns anos atrás. Hoje eu estou, graças a Deus, limpo de mãos e puro de coração. E a minha doença de DNA, ela foi corrigida, não só pela desintoxicação, mas também neurológica, né? Hiperatividade, ansiedade, fobia,
transtornos ligados ao pânico e também uma das principais talvez seja o meu sintoma pelo qual eu entrei por essa porta larga do prazer e do pecado, que foi a minha rejeição, o sentimento de rejeição e ligado a algo inconsciente. Então você está vivendo uma loucura porque o teu subconsciente ainda manda na tua consciência. Você que não consegue entender o que está acontecendo com você é porque você ainda tem muito que aprender sobre si mesmo. Isso que o Senhor fala. O reino de Deus está dentro de ti, não fora. Fora você contempla a criação, mas o reino está dentro. E você vai necessitar do teu momento para aceitar e crer nas verdades de Cristo, para que você tenha acesso ao seu amadurecimento como um homem que pode falar: eu sirvo a Deus, mesmo fraco, errante, eu tenho a justificação de Deus pelas minhas obras, pela fé, pois que uma fé sem obras é uma fé morta. Então eu louvo e agradeço a Deus que todas essas coisas são gratuitas, mas disse Deus: dá de graça o que recebestes, de graça, não venda, não tem como. Se você estiver em algum lugar que estão pregando ou levando mensagem ou orientação espiritual, olhe a referência da vida dessas pessoas, seja ele doutor, médico, seja ele pastor, seja ele o que for que estiver à frente de uma liderança. Consulte a palavra de Deus e não o seu líder religioso. Eu não sou líder, eu não sou religioso, mas tenho religião. Hoje eu sou grato a Deus por ter e estar me encontrando, adorando e louvando a Deus na congregação cristã no Brasil. Não estou aqui fazendo propaganda da igreja, estou dizendo que aonde um ou mais estiver reunido, ali estará o Senhor. E eu gostei, deixei a doutrina espírita, deixei a Umbanda, deixei tudo que eu estava começando a conhecer, procurando ajuda, o xamanismo, e não sou contra nenhuma, só que eu fui evoluindo até encontrar-me na adoração dos hinos sacros, belíssimos, cantados por instrumentos de louvor, na igreja onde sentamos separado homens de mulheres, uma igreja muito tradicional para muitos que já conhecem e são irmãos aí, a paz de Deus, e os que também estão em outras doutrinas, a paz de Deus e a do Senhor Jesus Cristo. E aos meus clientes, aos meus pacientes que estão em recuperação, diz que não falo de bogaína. Nós temos muito conhecimento disso e tem muitas informações. Nós pretendemos um dia fazer lives, fazer mais coisas pelo canal, no qual eu não tenho muitos inscritos, são poucos, e nunca fiquei intimando muita gente para isso. Eu deixo nos comandos de Deus para cada olho, para cada pessoa que tem interesse, porque quando a gente não tem muito que atrair ou tem muito o que oferecer, as pessoas não nos procuram não, mas quando o interesse é necessário, é uma necessidade, isso é natural que as pessoas vão procurar um tratamento, vão procurar. Então o que eu dou glórias a Deus é que eu renasci e com duras provas de dor, de perseguições, de nãos, de portas fechadas, porque o Senhor sabe aonde vão te dar o devido valor. E quando você tem um sonho e quer muito,
você vai ter que lutar. E as armas da fé, as armas do evangelho, a bondade, a misericórdia, orar pelos seus inimigos, entender que isso Jesus viveu, né? Se você quisesse estar na pele dele, eu acho que seria bem difícil. Então ele falou, não queira ser eu não, mas me imite. Se você tem admiração pelo mestre, se você tem desejo e vontade, olha, você está num bom desejo, boa coisa é. Eu era para estar morto aos 12, depois viciado em maconha, depois em cocaína, não gostei muito não, mas depois, eu não tenho vergonha de falar isso, porque isso aqui, cara, ô irmão, presta bem atenção, cara, se você tá nessa drogadição e estão te discriminando, e você é discriminado, e você é mau caráter ainda, e você não tem bondade, se você culpa tudo e a todos, se você ainda está revoltado, rebelde, irmão, você precisa muito, irmã, paciente, seja quem for, não gostando de mim ou não. Tem gente que fala que eu sou muito arrogante, mas sinto muito, não gosta de mim, não me segue mesmo, por isso que eu tenho poucos seguidores. Mas nem Jesus também, né, agradou todo mundo. Então, quem sou eu? Não sou nada, mas eu carrego comigo essa joia, esse amor interno, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Ele te ajudará. Você pode não entender no começo como isso vai acontecer, e não precisa. Entrega, abre teu coração. Abre teu coração, porque você vai ver quantos amigos você vai ter. Você vai ver o quanto de interesse e de interessados, né? Mas você se torna interessante, porque a tua luz, ela está aí dentro de você e ela brilha, porque esse mesmo Deus está conosco, na paz, na mansidão, na tempestade, na prova, na tribulação, na enfermidade. Está. E tudo que ele faz não é pior, é bom. Tudo que vem da criação, do poder, da palavra, o que gera, o que faz, pode no começo doer, porque você tem um ego teimoso e uma procrastinação, uma preguiça, e quer bênçãos. E o evangelho é renúncia. E é gratuito. Tá aí o segredo. 3 coisas básicas: intimidade, integridade, espiritualidade. Isso, meu tratamento e o meu aconselhamento terapêutico, como terapeuta cristão, posso te ajudar. Gratuitamente, está incluso. Eu não estou vendendo o tratamento aqui. Eu estou falando que Deus me resgatou do inferno e me tirou. E muita gente ainda que trabalha com ibogaína no Brasil, eu não digo fora, sabe o que é perder uma vida com esse tratamento, sabe o que é arriscado, né? Mas eu tenho, além de protocolo, pessoas que estão por detrás do nosso trabalho e também da espiritualidade maior que nos ajuda, que nos fornece orientações, mensagens, recados, como os anjos, que são mensageiros de Deus, tá? Isso não é espiritismo não, viu, meu irmão? Porque eu nunca vi um médium falar com um anjo, e eu respeito também isso, mas era umas coisas para se pensar, são mistérios, né? Mas os anjos falam, porque eles obedecem a Deus. Louvo a Deus por isso, pela graça que é linda, pelas coisas de Deus que são maravilhosas, e pela vida aqui embaixo, aqui todos os dias é muito difícil, e a cada dia está mais difícil. Então, que o nome do Senhor Jesus, a paz, a sua palavra, os seus ensinos, os seus conselhos possam, aonde você estiver, tocar em você pelo anjo, porque aqueles que temem o Senhor, os anjos acampam ao redor. Louvado seja Deus, e te ilumine, te faça sorrir também, e viva em discrição, e viva honestamente com o que tem. Dê bom testemunho.
para que Deus também se agrade em te usar nessa terra, porque muito é grande a seara, mas poucos são os obreiros. Grande é a lavoura, poucos são os agricultores que cultivam essa semente. Leia, se entregue, não para a droga, não para o pecado. Tira o teu pé do mal e busca a Deus, porque a sabedoria de Deus te fará vencer. Deus que abençoe.